De noite é somente que eu tento renovar as forças que eu perdi durante o dia e renová-las para poder encontrar aquilo que é a minha paz, que é escrever. Eu acho que os livros literários têm mais impacto para um ser humano, porque ler poesia, ler prosa, ler contos é uma coisa que te faz viajar, faz-te ter uma mente crítica. A liderança é um tema que poucos compreendem exatamente como é que funciona. Liderança não é ser chefe, é entender os teus colaboradores e colaborar com eles. Estimados internautas e saudações, sejam bem-vindos ao episódio número 204 do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa em formato de podcast inspira-se na metodologia de gestão por competências CHA, C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Desta forma, convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas da atividade econômica, para na primeira pessoa transmitirem suas narrativas de liderança, dando a saber que conhecimentos teóricos é que adquiriram ao longo da sua jornada, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas complementaram aquele conhecimento teórico e que atitudes em forma de ser, estar, comportamento, caráter fazem da sua marca comunicacional para acomodar este conhecimento. Constitui nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem um conhecimento relevante para a liderança, mas também conscientes que são líderes. Responsáveis sobre a necessidade de terem que liderar pelo exemplo para influenciar positivamente os seus seguidores, internos e externos. E líderes sejam empáticos, por um lado, com as causas que defendem, mas também líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que essa é uma das principais ferramentas da liderança, através da qual os líderes transmitem suas ideias de uma forma simples, compreensível e fluida, para que seus liderados possam não só compreender, mas também possam se apropriar dessa mesma causa, de forma que quando o líder se tornar dispensável, esta causa possa ser participada para a atual e futuras gerações. Temos como líder convidada para a edição de hoje Manuela Manguele, escritora e fundadora da Delica, Desenvolvimento Literário de Crianças e Adolescentes. Manuela, bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigado. Manuela aprecia chá em que momentos do dia que bebe chá e o que é que esse chá que proporciona como resposta? Bom, eu não sou muito chá, mas gosto mais de chá de noite. Tomo muito mais café. Mas quando a leitura, isso ajuda bastante. Também como sou estudante, o café ele tem a capacidade de deixar mais fortes, posso dizer assim, à luz da noite. Muito interessante. Qual é a importância de ficar forte como este atributo que o chá lhe proporciona para aquilo que deseja? No meu caso, é escrever poesia. Escrever poesia e também estudar, mas é a parte da poesia. Muito bem. E qual é o estilo de poesia e como é que esse estilo de poesia explica que precisa de força para poder desenvolver esse estilo poético? Bom, não exatamente buscar a força para adquirir a poesia, mas durante o dia nós temos uma rotina muito cansativa. Faculdade, são outras rotinas que acabam deixando não muito espaço para ter aquele momento sozinha com a arte. Então de noite é esse momento que eu tento renovar as forças que eu perdi durante o dia e renová-las para poder encontrar aquilo que é a minha paz, que é escrever. Muito bem. Como escritora, o que é que pretende alcançar
Disse que escrever é uma das formas de deixar um legado. Como é que quer ser lembrada através da sua escrita? Esta questão é uma questão muito pertinente para mim e muito bonita. Quando mais nova, antes mesmo de descobrir a escrita, meus pais, tios, perguntavam o que ia ser quando mais velho. E era muito cômico, até hoje começou a era sozinha, que eu dizia que quando eu crescer eu quero aparecer na televisão. E quando eu morrer eu quero aparecer na televisão. Então minha mãe perguntou porquê? Como você quer aparecer na televisão quando morrer? Porque não aparece quando viva. Então eu disse porque as pessoas que aparecem mortas, né, na televisão é um programa que causa algum impacto na sociedade. É por isso são reconhecidas, mesmo na morte, para quem não conheceu os vivos, para poderem conhecer, saber a trajetória, o que mudou, o que transformou. Então, quando eu descobri a minha escrita, foi um momento que eu era igual a outros escritores. Escrevemos para o mundo, não só para nós. Mas quando eu consolidei aquilo que é o meu talento, aquilo me fez voltar às minhas origens e perceber de onde eu comecei, porquê que eu comecei. Ok, eu sou escritora, mas o que é que eu posso mudar, o que é que eu posso transformar? Porque o meu objetivo como pessoa sempre foi poder mudar alguma coisa, poder impactar os outros. Então foi daí que nasce a Delica. Então, dizer que o meu objetivo como escritora, onde eu desejo chegar é não agora morrer, né, aparecer na televisão, mas poder impactar ainda viva, trazer um legado para a sociedade. Muito bem. Falamos da Delica como sendo a materialização ou uma das materializações dos vários sonhos que vai construindo através da escrita. Em que momento na escrita visualizou a Delica que é hoje? Ou em que poesia, em que momento desta aventura de escrita de poesia? Como eu estava a dizer, eu comecei a escrever com 15 anos de idade. Depois de eu perceber, acho que nos meus 19, eu perceber como eu comecei, eu graças a Deus posso dizer que explodi cedo, consegui consolidar minha carreira cedo. Em algum momento isso me fez voltar. Eu descobri a literatura com 15 anos em um quarto no tempo da pandemia. E o livro que eu peguei era um livro de literatura. Então esse livro impulsionou a minha escrita. Eu sou uma pessoa que me vejo capaz de fazer tudo. Não consigo ter limitações na minha vida. Então, quando eu peguei aquele livro de poemas, eu disse para mim, ok. Eu li aquele livro durante uma semana. Semana de seguida eu disse, acho que eu posso ser um poeta. Deixa eu escrever. Escrevi, mas as poesias eram péssimas, eu confesso. Então, a Delica nasce daí. De eu perceber que talvez tem mais jovens, tem mais crianças que não tiveram a oportunidade de ter um quarto como o meu, que tem um livro. Deixa eu transformar isso em um propósito. Então foi daí que nasceu o Desenvolvimento Literário de Crianças e Adolescentes, uma associação sem fins lucrativos dedicada a desenvolver a literatura moçambicana em crianças e adolescentes. Muito bem. Qual é a importância do livro para uma pessoa? Para mim, eu falo por experiência própria, livro não falo porque quando nós somos seres humanos, não vamos à escola. Em algum momento, a escola não limita-se muito na literatura. Vai mais para a parte didática. Eu acho que os livros literários têm mais impacto para um ser humano. Porque ler poesia, ler prosa, ler contos, é uma coisa que te faz viajar, faz-te ter além de viajar, ter uma mente crítica. E acima de tudo, sonhar. Porque quando nós escrevemos poesia, quando nós lemos poesia, nós sentimos que nós já não estamos nesse mundo, estamos em um outro mundo. Quando tu escreves é pior. Se já não estás daqui, não sei se tu pode ser ave, pode ser pato, pode ser qualquer tipo de coisa. E eu acho que o livro é muito importante porque o ser humano ele desce-se por completo. Pode ser o que quiser. Muito bem. Excelente. O que a Delica tem estado a fazer, o que pode fazer, se nós olharmos para o contexto do setor e do sistema de educação atual, em que ouvi alguém há bocado que diz que está trabalhando numa província, não interessa dizer o nome desta província, mas dizer que lá viu crianças
jovens, adolescentes, neste caso 17 anos, 16, 17 anos, não uma, não duas, muitas, que nem sequer um dia tiveram a oportunidade de sentar numa sala de aulas. E mesmo sem ir para muito longe de Maputo, há eventualmente um e outro distrito que crianças têm que percorrer muitas distâncias, distância longa, quilômetros talvez, para chegarem a uma escola. E por ironia de destino pode também não ter transporte público disponível que possa fazer essa ligação de onde estão as crianças a residir até essa escola. O que a Delica está a fazer ou pode vir a fazer para preencher essas lacunas? Muito obrigada pela questão. Um dos motivos que mais me motivou a criar a Delica mesmo foi a educação, porque a literatura é ligada à leitura, está ligada à educação. A educação sempre foi um termo que sempre mexeu comigo. E um dos principais objetivos da Delica é mesmo diminuir o nível de analfabetismo em Moçambique. Quando nós promovemos a leitura, nós estamos a tornar cidadãos, crianças mais educadas, com um futuro mais brilhante. O nosso primeiro evento, nós temos um orfanato, porque eu queria mesmo que fosse um orfanato, eu queria ter o primeiro contato com crianças. E naquele dia, acredito, eu descobri volta de 5, 6 poetas dentro daquele orfanato. Uau. Melhores que eu até. Dizer que a Delica neste momento nós ainda não conseguimos ter uma base de poder preencher essa lacuna, mas estamos dia após dia a tentar desenvolver projetos para isso. Temos um projeto de dar aulas de mentoria para adolescentes, mas gostaríamos sim de trabalhar no campo. Mas uma coisa que nós fazemos agora é trabalhar em orfanatos. Trabalhamos em orfanatos, talvez até podemos trabalhar nos bairros, promovendo a leitura. Só que não é muito fácil juntar pessoas em um bairro. Então é muito mais fácil ir à comunidade, ir a centros, orfanatos, para poder encontrar as crianças. Mas o grande objetivo é esse, diminuir o nível de analfabetização em Moçambique. Muito bem. E como é que pensa a questão do conhecimento no base local? Eu percebi que quando fez a apresentação da Delica dizia que era a promoção literária de literatura nacional. Não sei se estou enganado, penso que me ajuda aqui. Qual é a importância de sim impulsionar, desenvolver a literatura, a capacidade analítica, a capacidade de crítica e de autocrítica, mas privilegiando o conhecimento de base local? Posso? Sim. O primeiro livro, como eu estava a dizer antes, que eu peguei é um livro moçambicano. Só tinham uns poetas, escritores moçambicanos. E nós encontramos até pessoas adultas hoje, que não sabem quem é Mia Couto, que não sabem quem é José Carvarinha, não sabem quem é Noemi de Souza. Eu acho muito importante que uma organização moçambicana promover primeiro a literatura moçambicana e depois mais além. Mas o principal objetivo agora é mesmo fazer que as crianças conheçam desde cedo a literatura moçambicana. Quando eu descobri, quando eu comecei a escrever, eu estava com 15 anos, estava formada na 10ª classe. E no meu exame de português, não a parte da outra parte, simplesmente era somente a literatura. Eu acertei tudo, porque eu já estava a ler aquilo. Então acho muito, 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 muito importante que nós, como jovens, adolescentes, saibamos realmente quem são os escritores daqui de Moçambique, quem são as pessoas que impulsionaram a escrita, quem começou, quem vai terminar. E assim dar mais vontade, mostrar que é possível tornar-se o próximo. Muito interessante. Qual é o propósito de vida da líder Manuela? Meu propósito de vida agora é simplesmente conseguir consolidar aquilo como propósito. Dizer propósito de vida, eu acho que já estou a viver. Eu já encontrei um propósito e dia após dia acho que eu vou conseguir consolidar aquilo que é um propósito. Mas eu já estou a viver o meu propósito. Muito bem. Se tivesse então que desenhar o seu propósito, como é que ia aparecer essa imagem? Desenhar? Talvez... Eu acho que eu me desenhar um momento como hoje. Eu dando um podcast mostrando às pessoas que é possível do pequeno tornar-se grande e poder transformar o mundo.
Muito bem. Qual é o poder que está no pequeno? Ser pequeno. Existe poder aí no ser pequeno? Qual é o poder que está no pequeno? Eu acho que o maior poder é no pequeno do que no grande. Porque mesmo essa ideia de eu querer começar do pequeno, de crianças e depois para adolescentes, não ter tudo uma associação que é vasta, eu pude perceber que é do pequeno que se ensina A até o Z. Então eu acho que o meu poder está no pequeno porque o pequeno tem força de vontade, tem sonho. E para mostrar que às vezes os mais grandes, eles já viveram várias coisas e acabam ficando adormentados, enquanto o pequeno tem força. Então acho que o poder mais está no pequeno do que no grande. Muito bem. Quais são as características que aprecia mais no líder? 3 características. Um líder deve ser empático. E outra coisa é um líder é saber que não é sobre não ser, mas é sobre viver aquilo que está a acontecer, viver aquilo que é o seu propósito. Porque muitos de nós, às vezes, nós nos desviamos. A liderança é um tema que poucos compreendem exatamente como é que funciona. Liderança não é ser chefe. É entender os teus colaboradores e colaborar com eles. Então, acho que 3 pontos seriam empatia, propósito e talvez foco. Foco porque dentro de uma organização a missão é tua, mas nem todas as vezes conseguem carregar com o mesmo peso a tua missão. Então nós temos que ter foco acima de tudo. Que mesmo que eles não colaboram, tenha foco. Muito bem, excelente. Em que medida e como é que este conhecimento que está a adquirir, esta formação em ciência política é importante para a sua liderança? Bom, não uso muito liderança em termos de ciência política, mas até estou a mentir, é verdade, uso sim. Como cientista política aspirante, melhor assim dizer, nós temos conceitos muito pertinentes na vida humana. E eu acho que um dos maiores termos que eu uso na minha liderança é o processo decisório. Saber como implementar uma decisão, quando tomar essa decisão. E é algo que parece pequeno, mas quando estamos na academia nós percebemos que alguns termos nós acabamos usando sem perceber na vida real. E eu acho que a maior coisa que eu uso mesmo é o processo decisório. Em off esteve a dizer-me que política, em poucas palavras, é a busca constante do poder. Do poder, sim senhor. E como é que operacionaliza isso a nível da DELICA? Não, talvez. Eu não gosto muito de identificar como cientista política na DELICA, porque lidar com uma organização sem fins lucrativos é um pouco difícil de lidar com aquilo que estão a formar. Mas dizer que a busca constante de poder na DELICA ela pode ser alimentada de busca constante de tornar a minha associação reconhecida. De fazer perceber que é possível, porque o maior objetivo da DELICA é mostrar para os jovens pequenos que são amantes da literatura que é possível tornar-se o próximo escritor Miyakoto, tornar-se um próximo José Carveirinha. Então acho que essa busca constante ela vai se adquirindo através da força ou poder que são as letras e as palavras para chegar àquele que é o fim último, que é tornar-se um grande poeta. Muito bem. Quem são 2 líderes ou 3 homens, mulheres, líderes que mais admira? Que porquê? Eu gosto muito do Wilker Dias e também gosto muito da Wilker Dias. Para mim, por ser um líder jovem, acima de tudo, também está ligado à política, por mostrar que sem máscaras é possível conseguir e conhecer. Outra líder eu podia dizer que talvez seria quem? Tu fica com o Wilker. Agora não aparece ninguém em mente, nunca tinha pensado nisso, mas fico somente com o Wilker Dias. Muito bem. Se pudesse fazer alguma coisa para mudar
a prática política através do conhecimento que está adquirido através da Delica ou qualquer outro projeto que possa vir a conceber no futuro. O que seria? E como é que seria? Não percebi a questão. Se tivesse que fazer algo para melhorar a prática política, o que seria? Ou como é que seria? Por exemplo, através da Delica. Se não for através da Delica, como é que seria? Eu vou mesmo colar o meu lado da Delica, que talvez seria mesmo melhorar as políticas públicas de educação. Eu iria mesmo melhorar as políticas públicas de educação, como estamos a falar em off, né, sobre o caso de alunos que não conseguem ter algumas vias de acesso a livros. Então acho que o que eu iria fazer no primeiro caso é mesmo melhorar as políticas públicas de educação para as zonas periféricas que não têm acesso a livros, que estudam em condições desagradáveis. Como é que olha a questão? Há uma tese, um pensamento que alguns usam, nomeadamente escritores e também livrarias, que moçambicano não tem cultura de leitura. Como é que pensa isto? Como é que se pode mudar este paradigma? Eu acho que este paradigma já está a mudar. Dia após dia, eu não sei se eu por estar no lado da literatura que eu convivo mais com leitores, mas na minha ótica eu acho que esse paradigma já está a mudar. Agora nós, como jovens escritores, poetas, estão dia após dia a desenvolver-se, todas as redes sociais estão a encontrar poemas, encontrar pessoas a declamarem. Eu faço experiência própria, nas minhas redes sociais eu partilho isso e pessoas leem e comentam. Então eu quero acreditar que essa frase está mesmo a quebrar-se. Jovens leem. Jovens leem. Muito bem. Como é que pensa a estratégia de sustentabilidade da Delica a longo prazo? Falamos que sem fins lucrativos. Há algumas pessoas que, quando pensam em sustentabilidade, colocam ou valorizam parte financeira. No seu caso, na estratégia, como é que pensa a sustentabilidade da Delica e outros projetos, atividades, iniciativas que tem a longo prazo? Eu não quis fazer uma organização com fins lucrativos porque eu passei pela mesma dificuldade. Se alguém tem fala de acesso ao livro, até sim pode não ter, até pode ter desejos, mas não tem dinheiro para comprar. E uma das coisas também que me contribuiu para eu criar a Delica foi porque quando eu comecei a minha jornada jovem de escritora, eu procurava organizações que pudessem ler meus textos, me ajudar, e as organizações de Moçambique pagam-se para fazer isso. E na Delica nós não cobramos. Então, quebrar essa barreira eu acho que é muito importante. Com a sustentabilidade, nós, agora na primeira fase, que estamos a sustentar a Delica, nós temos cotas, pagamos cotas para poder sustentar aquilo que é a nossa organização. Quando há questões de eventos, projetos, nós temos patrocinadores, temos apoiantes e é assim como nós conseguimos organizar eventos e outras coisas. Muito bem. Como é que a líder Manuela se faz audível, trabalhando com muitas pessoas, eventualmente por ser mulher, estatura franzina? Como consegue comunicar com energia, vigor, as muitas pessoas com quem se conecta para mobilizá-las, engajá-las? Isso que eu conheço em projetos estruturantes como esse esteve aqui a fazer menção. Bom, isso foi uma das dificuldades que eu tive quando comecei a tornar-me líder. Eu tornei-me líder sem saber que já era líder. Eu comecei a perceber que, eu sou líder, eu tenho que manter ordem aqui. Nós podemos sim, líder pode conversar, mas em algum momento que é necessário que haja ordem. E na minha organização eu tinha algumas pessoas mais velhas e era um pouco difícil de colocar ordem. E eram homens. Passei por um momento muito difícil na minha organização, mas hoje eu consigo perceber que aquilo era um teste.
era para ver realmente se eu estava pronta para liderar ou não. Graças a Deus eu consegui ultrapassar. Foi um momento que eu me questionei se realmente eu vou conseguir continuar com isto, se realmente eu sou líder, se realmente eu vou conseguir ultrapassar isso. É a questão que eu me fiz e no dia que aconteceu isso, dia seguinte, não, no mesmo dia, eu tinha um meeting com os meus membros. E a questão que eu me fiz foi, no que é que eu vou dizer aos meus membros? Como é que eu vou lá me aparecer com esse problema? Mas graças a Deus eu consegui resolver que o problema era mesmo delimitar espaço. Saber que estamos ali juntos, estamos a trabalhar juntos, mas estou no lugar aqui, o meu lugar é ali. E sendo mulher é muito difícil. Para os homens já tem aquela coisa, né? É homem, é bom no que faz. Mas nós mulheres temos que sempre provar que somos melhores do que eles. E em algum momento isso foi difícil. Mas eu consegui ultrapassar e quando eu consolidei até que eu comecei a colocar já regulamentos. Eu, por isso que na minha organização somente são para jovens. Eu já não consigo meter mais nenhum adulto. Mesmo agora, há pouco tempo, chamamos de uma seleção de voluntários. Então, tem uma taxa mínima de idade que é para entrar, para não entrar. E é assim que eu consigo delimitar e manter aquilo que é a ordem na organização. Quando pensa naquilo que é o futuro de Moçambique, que está nas crianças, está nos jovens, quais são os principais desafios que podem e devem ser priorizados, focalizados e vencidos para nós mudarmos a situação que eventualmente possa não estar muito a favor daquele público que atualmente tem estado a servir? Peço para repetir. Quando olha para o futuro de Moçambique, quais são os desafios que considera mais relevantes a ter em conta para podermos assegurar com que o grupo-alvo que tem estado a servir possa ter um futuro diferente? Obrigada. Eu acho que o principal, a primeira coisa é quebrar que vamos deixar de crescerem primeiro, que depois já aprendem sozinhos. Muitos dos adultos hoje passaram por essa frase. Eles te dizem em Xangana, né? Então, eu acho que se nós tivermos mais atenção com crianças, mais cuidado, mais educação, nós teremos uma sociedade muito brilhante. Porque é um momento que ainda é possível moldar, mostrar o futuro, porque nós estamos no futuro, vou dizer assim, porque o futuro que ainda não chegaram. Então, eu acho que é muito mais fácil moldar a criança, mostrar que se tu não fizeres isto, vai acontecer isso. Então, faça isso. Então, o principal desafio é esperar as pessoas crescerem e moldar desde pequeno. Qual é o livro que leu que mais mexeu consigo? Como que teve a sensação como se aquele livro tivesse sido escrito para si no momento em que leu, eventualmente? Não tem. Vou ser sincera. O único livro que eu vou carregar toda a vida é o livro que impulsionou a minha escrita. Não tem título, assim, de um livro. Foi um livro de português de uma 10ª classe. Não sei qual era o ano, acho que é 2010 que foi elaborado o livro, mas era um livro somente de poesia. Então, aquele livro de vários poetas moçambicanos, eu acho que, não sei de quem foi a ideia, não sei se é de parabéns. É um livro que mostra que é possível, que brincar anima, porque escrever poesia também é brincar, né? Brincar anima, voar anima. Então, não tem um livro assim dizer que impulsionou ou está muito ligado ao livro mundo. Então, livros são vários, mas o único livro que eu carrego dia após dia é mesmo aquilo. Muito bem. Se houvesse algo que tivesse que mudar em si de noite para dia, trocar com uma outra pessoa para buscar uma certa qualidade e talvez tirar este algo que gostava de mudar, o que seria? Nothing, nada. Amo o que eu sou, amo o que eu me tornei e se fosse para mudar, talvez seria voltar para começar. E tenho uma vida
um pouquinho diferente, né? Mais nova nas mesas, vida corrida, líder, estudante, filha, neta, irmã, leitora, mas eu não trocaria nada em mim. Amo a minha vida, amo como eu consegui consolidar ela, amo como eu consegui desenvolver tudo. Então, eu acho que todos os skills, as habilidades que eu tenho hoje são as que eu desejo mesmo para mim. E por cá há recomeços, se fosse para recomeçar, como é que seria? De novo, igualzinho. E seria igual. Não trocaria nada. Porque eu acho que todas as coisas que nós passamos em algum momento, isso é que nos torna experientes naquilo. É que nos faz o que nós somos. Essência. E se eu fosse para mudar o que eu vivi, não trocaria nada. Eu estava a começar a escrever aquelas poesias sem muito sentido, para poder escrever outras boas. Então, nunca se torna bom para depois tornar-se bom. Sempre torna-se mal para depois tornar-se bom. Então, não trocaria nada. Muito bem. De que aprendeu esta paciência, a forma como lida com o tempo? Meu tempo. Eu, numa primeira fase, quando eu comecei a ter essa vida corrida, eu ficava muito cansada. Muito cansada. Ficava em casa. Mas agora eu gosto do meu cansaço. Porque é um cansaço com frutos. Não um cansaço à toa. Eu consigo perceber isso. Eu recordo que semana passada eu consegui ganhar um convite muito importante. Então estava de uma amiga. Eu disse, convidaram-me para isto. Ela disse, tu já não ficas muito feliz, porque eu estou muito feliz por ti, tu parece que não estás nem. Eu disse, não é isso. Ela disse uma coisa, ela disse que acho que tu já veste várias coisas, que acabas perdendo coisas importantes, acabas não ficando feliz com coisas impactantes. Eu disse, não é sobre isso. É sobre perceber que tu és merecedora disto. E não há muito motivo de ficares muito alegre, porque tu mereces isso. E não é que esteja a vangloriar-me, não. Quando nós conhecemos o nosso valor, nós sabemos que isto é para mim, isto não é. Isto é para mim, isto não é. Então, meu tempo, meu cansaço, a minha dor de cabeça às vezes, eu gosto de sentir tudo isso. Muito bem. Gostávamos de saber de si, qual é a habilidade que acha que é mais importante para o sucesso do líder do século XXI? Tendo em conta que estamos a ver um mundo marcado por crises, desconfiança, violência, guerras. Qual é a habilidade que acha que seria, em sua opinião, mais importante para os líderes nesta era? Eu acho que autoconhecimento. Autoconhecimento, porque quando nós nos conhecemos, nós vamos saber em que momento nós vamos começar, como é que vamos agir, por que agir, por que fazer, por que não fazer, se vou ou não vou, se começo ou não começo. Então eu acho que o autoconhecimento é a melhor habilidade que nós podemos adquirir, porque ninguém vai tirar de nós. Em qualquer momento que nós vamos estar, em qualquer lugar que vamos estar, autoconhecimento ninguém te tira. Então acho que é a única coisa que nós, como não somente líder, todo ser humano devia desenvolver. Muito bem. E como é que expõe ou não, ou protege, digamos, este autoconhecimento de si, se eventualmente numa fase inicial talvez foi mais protetora, mais reservada no seu autoconhecimento, isto é na exposição do seu autoconhecimento para os outros, e nos dias de hoje talvez seja diferente, não sei, mas como é que faz deste autoconhecimento um ganho para o outro, para todos? Porque quando nós temos esse autoconhecimento é muito mais fácil partilharmos com os outros. E quando nós partilhamos com os outros, o outro vai partilhar com o outro. Sem perceber, tu acabas impactando várias pessoas. Então, se eu vou adquirir autoconhecimento, eu vou adquirir outras habilidades. Autoconhecimento é algo que tem dentro lá várias habilidades, vários ramos. É um campo, posso dizer isso. Então, se eu adquiro este campo e partilho, aquela pessoa vai partilhar e essa partilha vai partir de mim. Então, eu acho que este é o melhor campo para se estudar. Excelente.
Como estudar autoconhecimento? Onde é que se estuda autoconhecimento? Autoconhecimento estuda sozinho. Nós adquirimos autoconhecimento sozinho. Mas tem que querer. Tem que sentir vontade de fazer. E nem acho que nem só precisa de vontade, mas é importante. Eu acho que é uma coisa vital. Porque se nós temos isso, como estava a dizer, nós vamos longe. Vamos longe porque aquilo ninguém vai te tirar. Tu podes ter várias coisas, mas se tu tens autoconhecimento, tu tens domínio da tua vida própria. Tu sabes dizer sim, sabes dizer não e vais saber conciliar tudo aquilo que é a tua base de vida. Muito bem. Como é que escolhe pessoas de confiança para colaborarem consigo? Aparecem várias pessoas, vários candidatos, vários voluntários e cada um com o seu potencial. Como é que escolhe pessoas? Quando comecei, né, a DECA começou ano passado, em outubro. E para quem olha hoje, sempre perguntam, mas você começou há pouco tempo, como é que está assim agora? Há pessoas que começam um projeto, depois falam e nunca conseguem conciliar. Então eu disse assim para alguém, disse é quando a coisa não é para ti. E é quando não é missão, é quando tu queres. Mas quando é uma missão, aquilo não vai falir. Porque é um chamado. Então, como é que eu escolho colaboradores da DECA? O primeiro critério que eu escolhi para montar a minha associação foi montar pessoas com base literária. Todos que estão de DECA são escritores e são poetas. Eu acho que não faria muito sentido montar uma organização que vai visar para a literatura sem ter a base que são pessoas que fazem o mesmo. Então, quanto a voluntários, quando eu ia vendo workshops, eu falava sobre isso, sempre eu saía de lá, como é que eu posso fazer para a associação? Como é que eu posso fazer? E eu um dia voltei para casa e disse, mãe, eu não sabia que um dia eu podia criar uma coisa que despertar os outros. Então, a base é essa, é ser escritor, ser poeta. Mas, para ser voluntário, eu não posso medir qualquer um que deseja ser. Qualquer organização tem um regulamento, tem que passar por uma causa. Então, o nosso regulamento é esse. Isso abaixo de 25 anos, ser escritor, ser poeta, ser amante da literatura. E acima de tudo, ter amor por crianças. Nós lidamos com crianças, então não vamos meter pessoas que também não têm esse amor para a escrita, mas não para as crianças. Mas agora as candidaturas estão fechadas e até uma outra oportunidade. Eu queria me candidatar, mas gostava de saber o seguinte. Falou-nos de chamado. A Manuela diz como Jeremias 1:5 que Deus lhe conheceu desde o ventre da sua mãe. Sim. Deus me conheceu dentro do ventre da minha mãe. E eu sempre dizia para as pessoas, eu levei um pouquinho de tempo para estar de DECA. Não sei porquê, mas acho que mesmo relaxar mesmo. Então alguém um dia disse para mim, levar muito tempo para isso, depois quando queres registrar, tu já tens páginas, tens isto, quando queres registrar, aquilo o teu nome pode não passar. Eu disse, mentira, vai passar porque isso não foi um desejo, Deus me chamou para fazer essa missão. Então, quando eu fui registrar, não passou. E também eu montei o nome de acordo com as siglas, então não tinha como não passar, mas eu disse para ele que isso vai passar. E mesmo as pessoas quando perguntam como é que eu consegui montar a DECA em tão pouco tempo, a única resposta que me vem na mente foi Deus. Deus quis e eu apenas executei aquilo que Ele me mandou fazer. Então, eu acho que quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, é muito mais fácil, nós conseguimos as coisas que nós queremos. A Bíblia, acho que Mateus, não sei o que, diz que busquemos primeiro o reino de Deus, que as outras coisas serão acrescentadas. Então, quando nós buscamos o reino de Deus, qualquer coisa que nós vamos lá bater a porta, somente é bacelo. Muito bem. Por último, gostávamos de aprender de si como é que se prepara no seu espaço individual privado antes de se juntar com a sua equipe. É uma preparação mental, física, emocional e espiritual. Sem querer me vangloriar, eu não me preparo, vou ser sincero. Não me preparo, a única coisa que eu carrego é minha oração. Eu sou hora da manhã e quando quero sair também, quando tem alguma coisa importante, eu faço uma oração. Mas dizer que eu faço discurso, que eu vou preparar, eu sempre estou sempre bem. Sempre bem, acho que quando tu és leitor, escritor,
todas as tuas forças, todas as tuas energias, tu vais descarregar em algum momento, todas as tuas dores descarregas na escrita. Então sempre que eu quero dar um meeting, sempre que eu quero ter alguns com os colaboradores, não há nada que se faz antes. Não, também escrevo de madrugada, como sempre, de tarde, quando apetece, oração. Simplesmente. Muito bem. Queremos agradecer este saboroso chá que nos serviu, desejando-lhe muito bom ânimo, que o Espírito Santo continue a ser o seu suporte, que é espiritual, e que lhe dê esta força fora do comum para se orgulhar dos sapatos cansados e dos trapos esfarapados, que são as suas vestes exteriores, mas que não dás nenhuma importância, mas sim dás importância à tua dor no interior, e que essa dor no interior continue a te guiar até aos confins do mundo. Obrigada. Belo poeta. Obrigado. Encontre esses arquivos ou este material nos nossos arquivos digitais, nossa página de Facebook, de Instagram e de YouTube, António CNLDA, nossos aplicativos para plataformas Android, Elo App e nosso webpage www.chadeliderança.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.